Oi pessoal, meu nome é Júlia, você está assistindo no canal Saúde em Pauta e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre higiene oral. Antes da gente começar, eu queria deixar um recado muito especial para as mamães. Domingo agora foi o Dia das Mães e também o aniversário do meu pai. Então, parabéns para minha mamãe, vezes. Te agradeço por todo esse apoio que você tá me dando. Paizinho amado, muito obrigada, tanto pelo patrocínio, quanto pelo apoio emocional e também toda a estrutura que eu precisava para estar fazendo o que eu faço hoje, para estar conquistando todas as coisas que eu conquistei hoje. Isso é muito importante. Agradeço a vocês dois demais, amo vocês demais. Mas voltando pro vídeo, se você me acompanha nas redes sociais, você viu que no Instagram eu postei uma coisinha sobre a minha palestra de sábado, falando sobre a Cura Prox, todo o sistema, a filosofia interna deles, o porquê de ser tão importante você zelar pela manutenção e pela higienização correta, que é o principal, né? Se você não tem uma saúde oral ok, você não vai ter como sustentar saudavelmente os seus dentes na sua boca, ou seja, vão surgir problemas como cárie, como lesões, tanto na parte dos dentes mesmo, quanto nos tecidos moles, gerando até periodontite ou doença periodontal. Isso é bem comum, não é uma coisa que, não, só gente porca tem isso, não. Se você for ver bem, toda essa porcentagem aqui é a quantidade de pessoas que estão com doenças periodontais atualmente no mundo. E esse tantinho aqui, quase nada, né? Só no Brasil. Então assim, não é uma coisa que é só exclusiva de pessoas que não cuidam dos dentes. Sim, tem pessoas que não estão nem aí para os seus dentes. É mais vantajoso para ele comprar um iPhone 12 do que tratar os dentes, do que ter uma higiene correta. Mas não é exclusivo dessas pessoas. Bom, falando agora da filosofia deles, eu acho isso muito legal. Eles têm uma filosofia chamada de ITOP, que é a sigla em inglês para Tratamento Individual Oral Profilático. O que é isso? Bom, basicamente você tem um tratamento profilático, um tratamento de prevenção específico para aquele paciente. Você vai pegar na mãozinha do paciente e mostrar os movimentos que ele tem que fazer dentro da boca, tudo que ele tem que fazer com relação à força, a quantidade de pasta, o tempo que ele tem que ficar escovando os dentes. Isso é de extrema importância, porque não adianta nada você falar para o seu paciente e para ele, vamos supor que seja mais lógico ele fazer o movimento de bolinha, ok. Aí em cima ele faz de trenzinho, mas tá, ele tá fazendo o que você explicou, só não da maneira correta, porque não é um movimento por face, são os 3 movimentos nas 3 faces. Então, para o paciente ter uma adesão melhor do que você está explicando para ele, nada mais lógico, nada mais efetivo do que você fazer nele, do que ele fazer sob sua supervisão, para você corrigir possíveis erros que ele esteja cometendo durante a escovação. Vamos entrar agora num campo meio polêmico. Mas quantas vezes por dia eu tenho que escovar os dentes? Se sua resposta é 3, ok. Se você escova 3 vezes ao dia, beleza. Mas não é a quantidade que vai te fazer ter uma saúde bucal. Como assim, Júlia? Você, estudando odontologia, fala que não é importante escovar o dente 3 vezes ao dia? A qualidade é mais importante do que a quantidade. Se você escova 2 vezes ao dia, mas escova perfeitamente, ok. Porque não adianta você escovar 5, 6, 7 vezes e as 7 vezes você só fazer 1, 2, acabou. Não tem sentido. Então, essa palestra me mostrou que, primeiro, eu não sei escovar os dentes. Não sabia, porque agora eu sei. Segundo, o tempo de escovação é extremamente importante, porque quanto mais você repetir o movimento, mais você vai desorganizar e possivelmente remover o biofilme. Essa parte é um pouquinho complicadinha, então vamos por partes. O biofilme é composto
por muitas bactérias. A gente tá vendo aqui uma infinidade de bactérias. E cada uma delas vai se alimentar umas das outras e os restos metabólicos vão causar algum tipo de lesão no seu dente. Você lembra daquele vídeo que eu falei sobre CPI, cárie na primeira infância? Se você ainda não viu, eu vou deixar aqui para você dar uma olhadinha. E nesse vídeo eu explico mais ou menos como funciona a lesão cariosa, como é que o processo de lesão cariosa funciona. E aqui eu vou passar só bem por cima porque eu já falei naquele vídeo. E aí quando você escova o seu dente, você está desorganizando aquelas bactérias. Portanto, elas não vão ser capazes de produzir qualquer substância, porque elas não vão estar se alimentando umas das outras. Você desorganizando o biofilme, ou possivelmente removendo o biofilme, você vai poder evitar que esse processo em cadeia funcione, evitando desse jeito a cárie. Então não importa quantos quilos de açúcar você coma, não importa quanto refrigerante você tome, se você tiver uma boa higienização, mais ou menos uma meia hora depois, ou um pouquinho antes, e eu já vou falar sobre isso, você não vai ter cárie, porque esse processo não vai ser desencadeado. Júlia, como assim escovar o dente antes? Pois é, eu também não esperava isso, mas faz sentido, pensa comigo. Se você desorganiza o biofilme antes de você comer alguma coisa, não vai ter onde as bactérias se ligarem, não vai ter onde o substrato aderir para conseguir fazer essa ação. Uma coisa que eu gostei muito nessa palestra foi sobre alguns mitos e verdades que a gente ainda acredita, infelizmente, e que estão presentes no nosso dia a dia, principalmente por causa das mídias, por causa das propagandas e por causa do que a gente ouve constantemente dos nossos pais e avós. Não tô falando mal, eles estão fazendo o melhor que eles podem com o que eles receberam, mas assim, se você for parar pra pensar, quem ensinou você a escovar os dentes? Provavelmente seus pais. Quem ensinou os seus pais a escovarem os dentes? Provavelmente seus avós. E quem ensinou eles a escovarem os dentes? Mas como você sabe se isso está correto ou não? Uma ida ao dentista pode resolver muita coisa e tirar algumas dessas dúvidas. Porém, voltando para a filosofia iTop, esse processo deve ser acompanhado de perto e foi isso que eu mais gostei, porque não é uma coisa unidirecional, não é só o dentista falando para o paciente e o paciente só absorvendo tudo. É uma coisa prática, é lá na ação, na hora, e você fazendo o dentista vendo se está certo. Vamos agora para uma parte muito legal. Eu queria falar sobre alguns mitos e verdades. Então, bora começar. Oi pessoal, Júlia do futuro falando com vocês. O vídeo ficou um pouquinho muito longo, então eu vou quebrar em duas partes. Parte 2 sai na quinta-feira.